Boa noite, povo de Deus. Estamos aqui para mais uma conexão, através da live, trazer uma palavra de Deus ao seu coração, ao coração da sua família. Hoje, sexta-feira, mais um culto da família. Então, queremos trazer uma palavra que fale firme e forte no coração, no seu coração e no coração do seu familiar. Então, que Deus possa te abençoar ricamente com essa palavra essa noite. O tema Deus tem colocado no nosso coração e o tema diz a lei da semeadura na perspectiva dos relacionamentos. A lei da semeadura na perspectiva dos relacionamentos. E eu quero usar o texto básico essa noite em Gálatas capítulo 6, verso 7. Diz assim a palavra de Deus: Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também colherá. Não se engane, não vos enganeis, porque de Deus não se zomba. Aquilo que o homem semear, isso também ele ceifará. Então, hoje com esse tema, a lei da semeadura na perspectiva dos relacionamentos, quero trazer essa mensagem, a nossa preocupação para esse tema essa noite. Louvado seja o nome do Senhor. Então, nós entendemos que o mundo no qual vivemos é um grande campo de plantio. E no que diz respeito aos relacionamentos, então a preocupação é essa. Que tipo de semente nós temos plantado nos relacionamentos? Sabendo que o mundo que vivemos é um grande, imenso plantio, campo de plantio. O que você tem plantado? Que tipo de semente você tem trazido, tem lançado nesses campos da vida? E eu trago esse foco essa noite para que nos campos da vida, então o que você tem plantado, que tipo de semente você tem plantado no campo de plantio do relacionamento entre marido e mulher, por exemplo. Que tipo de semente você tem plantado no relacionamento pais e filhos? Que tipo de semente você tem plantado no relacionamento interpessoal entre você e as demais pessoas, na sua empresa, no seu trabalho, na rua, na vizinhança, no bairro que você mora, na cidade que você mora? Que tipo de semente você tem semeado no campo chamado interpessoal, entre as pessoas? Mas também que tipo de semente você tem plantado no campo da interpessoal e também da intrapessoal? Quer dizer, o que você tem plantado dentro de você mesmo. O relacionamento entre você com você mesmo, o que você tem plantado, que tipo de palavras você tem absorvido, o que você tem aprendido, o que você tem trazido, plantado dentro desse relacionamento com você mesmo, com o próprio relacionamento entre você com a sua alma, o que você tem plantado. Então, eu quero trazer a sua preocupação essa noite, a sua atenção, melhor falando, para essa palavra, no sentido do tema que é a lei da semeadura na perspectiva dos relacionamentos. Quero trazer a sua preocupação voltada para isso e atenção para que tipo de semente você está plantando dentro desses relacionamentos, porque é muito importante. Então, a nossa palavra são sementes. Nós precisamos entender que as nossas palavras são sementes. Então, o sábio, a pessoa sábia, ela tem a preocupação de purificar o seu coração, para que as suas palavras, sementes, uma vez lançadas, possam ser puras também. A palavra de Deus diz que a única forma de semear, de ter uma boa semente, é se a terra for boa. E essa terra é o coração. Então não tem como o coração ser mau, o coração ser pesado, e desse coração mau vier uma boa semente. Até possa ser que se plante uma boa semente no coração ruim, numa terra ruim. Essa semente poderá ter nascer, mas não será certamente de boa qualidade. Será uma semente que não terá uma boa qualidade, não terá um bom resultado, porque a terra não presta, a terra é ruim. Então essa terra é o nosso coração. Então a pessoa sábia, ela tem essa preocupação de purificar o seu coração, a terra que é o seu coração, para que quando lançar a sua semente, ela seja uma semente de boa qualidade, uma semente que vai purificar, que vai somar com as demais pessoas em sua volta. Então lá em Provérbios no capítulo 10, verso 11, a palavra de Deus diz assim: a boca do justo é manancial de vida, mas na boca dos perversos mora a violência.
Na boca dos justos sai manancial de vida. Mas na boca dos perversos mora o quê? A violência. Então, quando o justo, quando aquele que é fiel, aquele que tem a preocupação de purificar o coração para que as suas palavras semente, elas possam sair de forma boa, então essas pessoas, elas têm essa preocupação para o quê? Porque da boca deles sai vida. Da boca do justo ele provê vida e vontade de viver as outras pessoas. Então, quero trazer essa preocupação dentro desse tema, a lei da semeadura na perspectiva dos relacionamentos. Louvado seja o nome do Senhor, graças a Deus. E então, dentro dessa temática, eu quero trazer, falando sobre são seis regras para conduzir, na condução dos conflitos. Por que eu coloquei condução e não solução? Porque, inevitavelmente, enquanto nós habitarmos essa carne, essa matéria corruptível, nós somos sujeitos a corromper e nos corrompemos o tempo todo. É bem verdade isso. Nós nos corrompemos o tempo todo. Então, por isso que eu não coloquei regras para a solução de conflitos. Porque, inevitavelmente, não vamos solucionar conflitos. Mas podemos aprender, pela palavra de Deus, pela instrução da palavra de Deus, a conduzir esses conflitos. Então, quero trazer aqui agora algumas regras para a condução desses conflitos. E a primeira regra para a condução desses conflitos é não ter medo de encarar o conflito. Nós sabemos que todo relacionamento, lamentavelmente, em algum momento vai entrar em choque. Vai ter esses conflitos, o conflito vai ser notório, não tem como desviar desses conflitos dentro de qualquer relacionamento. E dentro do relacionamento familiar, pais e filhos, esposa e marido, também infelizmente não é diferente. Vai haver esses conflitos, mas eu quero chamar a sua atenção para entendermos como isso funciona na questão da família cristã. O conflito ele vem, na verdade, sim, mas precisamos, como familiar cristão, saber lidar com esses conflitos, saber conduzir esses conflitos. Então, marido e mulher, diferentes de um do outro, em essência, encontram-se no casamento para desenvolver um projeto conjunto. Então, através do casamento, Deus faz isso. Marido e mulher que são diferentes totalmente em essência um do outro, eles se juntam para que, através do casamento, eles desenvolvam um projeto conjunto, que é o projeto casamento, que é um projeto de Deus, do coração de Deus, desde o começo da raça humana a esse projeto de Deus. Então, o homem e a mulher, através do relacionamento chamado casamento, são desafiados a essa proposta de desenvolver esse projeto de Deus conjuntamente. Então, é lamentável, o conflito vai acontecer. Por quê? Porque conflitos, inevitavelmente, esse encontro de almas, encontros de temperamento, encontros de peculiaridades, singularidades. Então, essa diferença, essa diversidade entre as pessoas, então, por isso que, lamentavelmente, o conflito ele vai vir. De uma forma ou de outra ele vai vir, porque há essas diferenças na formação de cada pessoa. Então, cada um tem o seu caráter, tem a sua forma de agir, tem o seu grau de temperamento, tem a sua forma de agir diante das situações. Então, isso juntando, é daí que vem o conflito. Por isso que eu falo que o conflito ele é inevitável, por conta dessas questões. Mas eu quero trazer duas preocupações aqui com o conflito. Por isso eu coloquei 6 regras para a condução do conflito e não para a solução. E qual a primeira preocupação dentro da questão do conflito? Nos preocuparmos com que frequência os conflitos têm acontecido. É uma vez, de vez em quando, às vezes acontece, não, está acontecendo várias vezes. Então, a primeira preocupação é essa, é saber qual a frequência, com que frequência esses conflitos eles têm acontecido dentro do seu relacionamento. Isso é muito importante, temos que ter essa preocupação, porque daí que começa algo sério. Então temos que nos preocupar
com que frequência têm acontecido os conflitos. E a segunda preocupação dentro da área do conflito é que eles têm que ser justos. Para o cristão, o conflito ele tem que ter a causa justa. O cristão não pode entrar em conflito por qualquer situação, por qualquer motivo. Não, porque nós somos instruídos pela palavra. Nós somos orientados pela palavra de Deus. Nós somos conduzidos e guiados pelo Espírito de Deus. Então, nós não podemos, entrar em conflitos por qualquer motivo, por qualquer razão. O conflito, bem na verdade, vem também na vida do cristão. Só que o cristão precisa primeiro estar preocupado com a frequência com que esses conflitos têm acontecido. E, segundo, preocupado com que eles sejam, a causa desses conflitos sejam justas. Ah, irmão, mas que causa, como é ser uma causa justa nos conflitos? Uma causa justa para um conflito, por exemplo, há conflitos que surgem na família, conflitos de filhos. Então, muitas vezes, para a solução, para a discussão, para se discutir em relação à criação dos filhos, muitas vezes entramos em conflitos, mas é uma causa justa. Às vezes o conflito é até caloroso, mas é justo, temos que resolver. Mesmo temos que sentar e resolver a questão da criação, da condução dos nossos filhos. E entramos muitas vezes em conflitos por essa área, mas é uma causa justa, faz-se necessário. Uma causa justa também para o conflito é quando nós entramos em conflito para discutir as finanças da família. É necessário. Tem que sentar e discutir as finanças. Muitas vezes entramos em discussões, entramos em conflitos, mas uma discussão, um conflito justo, por quê? E vamos discutir o quê? A finança da família. Também podemos entrar em conflitos para discutir o quê? A questão da sexualidade da família. Às vezes deixamos de lado, mas é algo importante, faz parte da vida do ser humano, faz parte da nossa vida. Então muitas vezes também entramos em conflito porque faz necessário discutirmos a respeito da sexualidade da família, da sexualidade do casal. É necessário fazer isso. Também se faz necessário a discussão, que é justa, quando paramos para discutirmos a respeito da espiritualidade da família. Então, essas questões, meu querido, elas são questões tidas como justas, conflitos que partiram de uma questão justa para entrar em conflito. Mas o cristão, nós como cristãos, como instruídos pela palavra de Deus, não podemos entrar em conflitos por qualquer razão, qualquer situação banal. Não, porque nós somos instruídos pela palavra. Nós somos guiados pelo Espírito Santo de Deus. Então temos que ter esse controle, saber que enquanto o conflito ele vier de uma natureza justa, realmente temos que sentar e discutir. Então, dentro dessas regras que eu trago para a condução dos conflitos no lar, a primeira regra é essa: não tenha medo de encarar os conflitos. Bem, na verdade, alguns de nós temos medo de encarar o conflito, porque isso depende também do temperamento. Tem pessoas que são mais introvertidas, são como esponjas, elas absorvem as coisas, vão guardando dentro de si. Já outras que não. Já outras que, quando ela põe para fora, ela fala o que sente na hora. Mas outras não, outras preferem guardar com medo com medo de encarar o conflito, com medo que possa piorar a situação, com medo que possa ferir o outro, com medo que uma série de coisas aconteçam. Então, por isso, elas costumam fugir. Parece ser bom, mas infelizmente não é. A solução melhor é encarar o conflito. Porque a primeira regra na condução dos conflitos dentro dos relacionamentos é não ter medo de encarar o conflito. Nós temos que encarar o conflito para poder vencer, para poder ter uma solução, não deixar que ele perdura nas nossas vidas. Uma segunda regra, como eu coloquei, é resolver um assunto de cada vez. A segunda regra para a condução dos conflitos nos relacionamentos é resolver um assunto de cada vez. Olha, diz assim: nunca mude um tema da discussão antes de resolver o problema que originou. Nunca mude o tema, o tema de uma discussão antes que resolva o problema que originou aquela discussão. E muitas vezes as pessoas têm essa mania de desviar, Então, se a família sentou para discutir a respeito das finanças da casa, então não é momento para discutir sobre filhos,
sobre relacionamentos do filho. Não é momento de discutir sobre a espiritualidade naquele momento, é finança. Então vamos discutir a questão da finança da família, resolver aquela questão, depois partir para outro tema. Mas muitas vezes nós temos essa tendência de querer resolver, antes de resolver um problema, a gente já muda a temática para outro e para outro, e traga várias situações ao mesmo tempo e não conseguimos resolver nenhuma. Acumulamos e não conseguimos chegar em um acerto comum entre aquela situação, os conflitos que vêm. Então, a segunda regra é essa: resolva um assunto de cada vez. Se é para discutir a questão familiar, né, criação de filhos, é criação de filhos. Então vamos falar sobre os filhos, não mais sobre finança e mais sobre nenhum assunto, é sobre a questão do filho. Então um assunto de cada vez. Essa é a segunda regra na condução dos conflitos, né, de resolver conflitos nos relacionamentos. E uma terceira regra na condução, né, dos conflitos no relacionamento é: deixe o passado no passado. Deixe o passado no passado. É uma terceira regra para a condução dos conflitos. Olha, algumas pessoas alimentam-se da poeira do ontem, e isso é uma doença. Muitas pessoas ficam se alimentando da poeira, da cinza passada do ontem. Isso é uma doença na vida das pessoas. É uma doença nos relacionamentos das pessoas. Deixa o passado no passado. Levítico capítulo 6, verso 10 a 12. O texto lá em Levítico vai dizer sobre a lei do holocausto. E lá, quando você lê o texto, você vai perceber que o sacerdote, ele tinha preocupação de quando ele entrasse para oferecer o holocausto, ele retirava toda a cinza velha do holocausto passado e colocava lá fora. Ele trocava suas vestes, colocava uma veste nova para entrar ali no local de oferecer o sacrifício, e ele colocava lenha nova. O texto diz que a cada manhã era colocada uma lenha nova e um novo sacrifício era oferecido, era queimado, e o fogo ardia sobre o altar, não se apagava sobre o altar. Então havia essa preocupação. Ele entrava e renovava tudo, tirava a cinza velha, tirava a roupa de ontem, tirava a lenha de ontem e colocava tudo de hoje. Então, meu querido, deixa o passado no passado. Deixa o passado no passado. Para que viver catucando feridas que Deus já curou? Há pessoas que têm essa tendência. Deus já curou as feridas dela ou dele. Deus já está no processo de curar, e eles ficam catucando, tentando abrir de novo aquela ferida que já foi curada por Deus, ou que está sendo curada por Deus. Então Deus está no processo de cura e eles estão no processo de reabrir aquelas feridas de novo. Deixa o passado no passado. É uma quarta regra para você conduzir os conflitos dentro dos relacionamentos. Vamos sofrer uma agonia de cada dia. Deixa cada dia da vida com a sua agonia. Tem essa preocupação. Lá em Eclesiastes capítulo 3, verso 1 a 8. Eclesiastes capítulo 3, verso 1 a 8. Mas antes eu quero ler o texto de Isaías. Isaías capítulo 43, verso 18 e 19. A palavra de Deus fala assim: não vos lembreis das coisas passadas, nem considerais as antigas. Eis que faço coisa nova, que está saindo à luz. Porventura não o percebeis? Deus está dizendo para o povo: será possível que vocês não percebem? Eu já fiz coisas novas, eis que a luz já está saindo. E vocês não perceberam ainda que eu estou pronto a fazer coisas novas na vida de vocês? Vocês estão presos ainda no passado, as coisas passadas? Não, deixa o passado no passado. Eis que coisas novas estarei fazendo na vossa vida. Há pessoas assim, que o dia já amanheceu, a palavra de Deus diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria virá ao amanhecer. Muitas vezes o amanhecer já chegou e a pessoa ainda fica no estágio da noite ainda fica apegado ainda à escuridão da noite passada e não percebe que o amanhecer, a providência de Deus já chegou na sua vida. Não percebe. Então, deixa cada dia com a sua agonia. Vamos seguir à frente. Eclesiastes capítulo 3, verso 1 e 8, a palavra de Deus diz assim, de 1 a 8. Eu fiz aqui um resumo para que você possa entender melhor. Então lá diz assim:
que tudo tem o seu tempo determinado para acontecer. Eclesiastes capítulo 3, do verso 1 ao 8, diz que tudo tem o seu tempo certo para acontecer. E lá diz assim, que há tempo de chorar e tempo de rir. Há tempo de chorar e tempo de rir. Há pessoas que realmente há situações nas nossas vidas pelas quais a gente vai se entristecer e temos que chorar mesmo, lamentar. Sim, mas há a fase de lamentar e a fase de voltar a sorrir. Mas há pessoas que ficam apegadas e elas ficam o tempo todo lamentando, chorando, espraguejando, e elas não conseguem mudar, sair da fase, do tempo de chorar para o tempo de sorrir. Elas ficam presas naquela primeira fase que é o tempo de chorar. Na verdade, existe tempo das nossas vidas que é o tempo de chorar, mas também existe tempo de se alegrar. Então deixa cada agonia no seu dia. Quando é o tempo de chorar, chore, planteie mesmo, mas quando vier o tempo de sorrir, sorria, se entregue à alegria, mude aquela página. Lá também diz que há tempo de estar calado e tempo de falar. Há tempo de estar calado, tempo de falar. O sábio sabe programar esses tempos. Então há momentos, há situações dentro dos relacionamentos, entre os conflitos, que precisamos calar e ouvir um pouco. Mas há momentos que temos que falar para que se resolva a situação. Então, mas há pessoas, por exemplo, que elas falam o tempo todo e elas não querem, não muda para a fase que há tempo de ficar calado. E há tempo de falar, não. Eles vivem o tempo todo na fase de falar. Eles só querem falar, não param para ouvir a outra pessoa, não param para ouvir o que a outra pessoa tem a dizer. Não, eles falam o tempo todo. Eles falam o tempo todo. Há tempo de falar e há tempo de calar, meu querido. Há tempo também de amar e tempo de se aborrecer. Então, dentro dos relacionamentos, infelizmente, não é só primavera, não é só as flores da primavera, não é só amor. Há um período que é só amor, e bom seria se fosse assim. O tempo todo só amor, só paz. Glória a Deus se assim fosse, né? Mas infelizmente não é, por conta do que eu falei acima, por conta de temperamentos diferentes, por conta de caráter diferentes, por conta de peculiaridades diferentes, por conta de singularidades diferentes das pessoas. Então essas diferenças das pessoas, enquanto nós habitarmos essa carne pecaminosa, sujeito a pecar, a falhar, infelizmente esses conflitos vão ser notórios nas nossas vidas. Vão ser notórios nas nossas vidas. Então o que acontece? Há tempo de amar, mas também há tempo de se aborrecer. Mas há pessoas que elas vivem o tempo todo no tempo de aborrecimento, né? Como diz, há tempo de guerra e tempo de paz. Há pessoas que elas conseguem viver o tempo todo no tempo de guerra. Não, bem na verdade existe o tempo de guerrear. Lamentavelmente, dentro dos relacionamentos, acontece o tempo de vivermos em guerra, né? Em discussões de assuntos. Mas há momentos, há um outro tempo que é o tempo de paz. Então, quando vier o tempo de paz, viva o tempo de paz. Não fique preso apenas no tempo de guerra. Há pessoas que vivem o tempo todo guerreando. Não, há um tempo de paz. Há um tempo de amar, como há também um tempo de se aborrecer, mas há um tempo que é amor. A parte de aborrecimento passou. E isso aí na vida do cristão, principalmente na vida do cristão, que é instruído pela palavra de Deus, que é guiado pelo Espírito Santo do Senhor. Então esses tempos têm que ser observados com muita inteligência, com muita precisão. Então, uma outra regra para a condução dos conflitos no relacionamento é essa, meu querido, é deixar o passado no passado. Uma outra regra, uma quinta regra aqui para a condução dos conflitos é que devemos manter a amabilidade e o respeito. Devemos manter a amabilidade e o respeito um para com o outro. Faz-se necessário, é uma quinta regra para a condução dos conflitos dentro dos relacionamentos. Então, o que isso quer dizer? Podemos até supor que os insultos ditos na hora da raiva não são levados em consideração. Às vezes as pessoas falam assim, não, mas o que eu falei foi da boca para fora, é porque eu estava com raiva, é porque eu estava ali, foi um momento de fúria e tal, eu falei essas coisas, eu agi dessa forma e tal, e parece ser normal, natural. Não, mas não é natural. Parece, mas não é. É exatamente nesses momentos de fúrias, é exatamente nesses momentos de raivas, que soltamos palavras, insultos sobre as outras, é esse momento que machuca.
é esse momento que marca a vida do outro, é esse momento que gera um desconforto, um descompasso dentro do relacionamento. Então, nós temos que ter essa preocupação, principalmente o cristão, que, como eu costumo falar e volto a dizer, que é conduzido pela palavra. Então, a gente tem que ter essa sabedoria. Manter a amabilidade e o respeito é mais uma regra para essa condução dos relacionamentos, dos conflitos dentro dos relacionamentos. Então, é nesse momento que nós estamos com raiva, que estamos irados, que lançamos palavras sobre as pessoas e vão machucar. O que isso quer dizer? São palavras que saem sem um filtro, né? É necessário ter um filtro. São essas palavras que costumam marcar a vida da outra pessoa que convive com a gente. Mas o que seria palavra que sai da boca sem um filtro? O que seria filtrar a palavra? Esse filtro, meus queridos, significa a consciência. Palavras filtradas significa ter consciência do quando aquela palavra que você vai falar naquele momento, mesmo que esteja irado, vai danificar a vida da pessoa que está ao seu lado. A vida da sua esposa, do seu esposo, vai machucar o seu filho, a sua filha, vai mudar, vai desfazer a harmonia da sua família. Então, palavra filtrada é isso, é quem passa pela mente. Quem profere palavras que não passam pelo filtro, seria como assim, as pessoas que como se falasse e as palavras saíssem direto das vísceras pela boca e vomitassem sobre as outras pessoas. Palavras sem filtro é exatamente isso. É pesado o que eu falei aqui, mas é isso mesmo. É como se saísse a palavra direto das vísceras pela boca e vomitasse em cima da outra. São palavras sem filtro. Elas machucam, elas destroem, elas criam trauma nas pessoas, elas fazem uma série de danos, né, na vida daqueles que convivem com a gente. Então a palavra filtrada é quando você tem a preocupação, tem a consciência, né? Antes que a palavra ela saia pela boca, ela passa pela mente, pela consciência, e você tem assim a noção, poxa, se eu falar isso, a vontade foi falar, mas se eu falar isso eu vou machucar muito, eu vou gerar uma situação muito complicada. O sábio faz isso, aquele que é conduzido pelo Espírito Santo do Senhor, ele faz isso. Aquele que tem as suas ações, interações moldado pela palavra de Deus, eles fazem isso, eles conseguem fazer isso, certo? Então, mantenha a amabilidade e o respeito. E mais uma regra é: não abandone a discussão sem antes resolver o problema. Não abandone as discussões sem antes resolver os problemas. Bem, na verdade, também depende de temperamento. Há pessoas, como eu falei aqui antes, são introvertidas. Elas, por medo de aumentar o conflito, por medo daquilo piorar, então elas ficam retraídas. E elas costumam o quê? Querer abandonar o conflito sem resolver, com medo que venha estragar. Parece ser bom, mas não é. Infelizmente é ruim. Então o conflito tem que ser encarado, porque se você não resolve, ele só vai amontoando e chega a tomar uma proporção que quando você for tentar ou querer resolver, não terá mais como, não dará mais conta com tanto assunto que aglomerou ali, você não vai conseguir resolver. Então, mais uma regra é isso, a penúltima regra é essa: não fuja de um relacionamento, de uma discussão, sem antes resolver o problema, a causa daquele problema. Então, resolva o problema. E uma outra regra na condução do relacionamento, né, na condução dos conflitos dentro do relacionamento, é: não envolva outras pessoas em seus conflitos. Há pessoas que fazem isso. Aconteceu, a culpa é dos seus pais. Está acontecendo isso porque a culpa é do seu amigo, são seus amigos que estão criando isso. É fulano e beltrano. Não envolva. Não envolva as pessoas nos conflitos do seu relacionamento. Há uma outra classe também de pessoas que, quando se reúnem, qualquer reunião que tiver, qualquer que o grupo reúne, ali na sentada da reunião, já expõe toda a problemática do seu relacionamento. Porque o meu esposo é assim, a minha esposa é assim, porque lá os meus filhos é assim, na minha casa é desse jeito, e coloca toda a vida ali em qualquer sentada que tem de reunião. Não envolva, né? A sexta
a sétima regra na condução dos conflitos é isso: não envolva terceiros nas problemáticas do seu relacionamento. Não exponha, né, as problemáticas do seu relacionamento em qualquer lugar, para qualquer pessoa. Não funciona dessa forma, vai piorar. Agora, exceto há situações realmente que precisa sim de um terceiro, né, de uma pessoa. Por exemplo, há situações, há conflitos gerados dentro, como eu falei aqui, né, que o conflito tem que ser justo, né? Tem que discutir a finança da família, tem que discutir a sexualidade da família, tem que discutir também, tem que sentar para discutir a espiritualidade da família, finanças. Então, muitas vezes, dentro dessas discussões, o que acontece? Há uma necessidade de um terceiro envolver. Muitas vezes um terapeuta, muitas vezes um aconselhador, muitas vezes uma orientação pastoral, né? Faz necessário envolver terapeutas, né, professores, orientadores e uma orientação pastoral. Mas também, dentro desse tema aqui, não basta apenas ser o irmãozinho da igreja. Não, tem que ser uma pessoa apta para ensinar, para orientar, que tenha vida, né, que tenha condição vivenciada para estar te aconselhando. Então, nós como seres humanos, nós precisamos sim chamar de uma válvula de escape. E muitas vezes essa válvula de escape são pessoas da nossa confiança. Então, muitas vezes é aquele aconselhador, que não é nenhum desses profissionais, mas é aquela pessoa que você senta, que você conversa, que você desabafa ou ouve conselho. Então, mas não é qualquer pessoa, não é qualquer roda de conversa, não é qualquer reunião que você senta e já expõe as problemáticas do seu relacionamento. Não vai funcionar. Muitas vezes, se for necessário, há casos que é necessário, e quando for necessário, procure essas pessoas que têm idoneidade na palavra de Deus, que têm vida na palavra de Deus confirmada, para que possa te orientar. Então não saia por aí buscando a orientação por qualquer um e nem colocando as suas problemáticas em qualquer roda de conversa. Não funciona assim. Essa é a sétima regra para a condução dos conflitos nos relacionamentos. Não envolva outras pessoas em seu relacionamento. E a última regra para a condução dos conflitos dentro dos relacionamentos é fazer as pazes. A última regra é essa, é fazer as pazes, principalmente para o cristão. Então, não adianta, não vale a pena viver separado, pois não podemos ter de volta os dias perdidos de amor ou as noites vazias de afeto. Você não vai recuperar depois, querido. Você não vai recuperar. Então, sempre tem oportunidade. Olha lá em Romanos capítulo 12, verso 18, a palavra de Deus vai dizer assim: olha, meus queridos, no que depender de vocês, tende paz com todos os homens. Porque há situações realmente que não dependem, essa paz não depende. A gente quer paz, mas a outra pessoa quer guerra, ela quer viver em guerra. Então muitas vezes a paz não depende de você, mas a palavra diz que quando depender de você, tende paz com todos os homens. Então eu fecho aqui a última regra, né? É a oitava regra para a condução dos relacionamentos, dos conflitos dentro dos relacionamentos, é exatamente isso. É você procurar sempre o caminho da paz. Sempre que depender de você, sempre que você tiver a oportunidade, procura a paz. Muitas vezes nós sentamos e discutimos. A palavra de Deus, ela diz dessa forma, que não coloqueis o sol sobre a vossa ira. O que quer dizer isso? Que muitas vezes entramos em conflitos por essas razões que eu coloquei aqui, né? Já expliquei aqui, e muitas vezes também nesses conflitos e ficamos um pouco com um clima pesado dentro do relacionamento. Mas é importante que não deixe que acumule, que passe um dia, 2 dias, 3 dias com esse sentimento acumulando. Não, pintou a oportunidade, fazemos as pazes, consertamos, trazemos a harmonia de volta para o relacionamento. Então, meu querido, eu quero estar orando por você e pela sua família agora. Lembramos assim, que esse foi o tema, a lei da semeadura na perspectiva dos relacionamentos. Então se preocupe, que tipo de semente você tem plantado dentro dos seus relacionamentos, porque é isso que você vai colher. Então se preocupe com as suas palavras sementes, porque a palavra ela é como uma flecha, uma vez lançada não retorna mais ao arco. Então se preocupe, no momento da ira aqui, falamos palavras pesadas, que machucamos. Então não machuque aquele que você ama, não machuque o seu filho com palavras, não machuque o seu esposo, a sua esposa, não machuque as pessoas que convivem com você com palavras impensadas, palavras que não passem pelo filtro da consciência da mente. Vamos orar em nome de Jesus. Senhor Deus e Pai, em o nome do Senhor Jesus, teu Filho amado, nosso Salvador,
Meu Deus, diante da tua presença sobrenatural nesse lugar. Queremos assim, ó Deus, te dar graças por esse momento. Obrigado, ó Deus, por confiar a mim, falho e pecador, essa oportunidade de ministrar a tua palavra neste lugar abençoado, Pai. Meu Deus, em nome de Jesus, nos ensina a frutificar com sementes boas, sementes, Deus, que venham fazer a diferença, e que possamos ter, Senhor, a preocupação de que as palavras venham passar no filtro da mente, da consciência, para que não venhamos ferir, nem denegrir a imagem daquele que nós amamos. Pai, em nome de Jesus, para a honra e glória do santo nome de Jeová, essa é a nossa oração. Graças a Deus, e Deus abençoe a sua vida. Espere a próxima live. Amém.